Bem, é um prazer estar aqui com vocês para poder tratar direito das mulheres. Eu sou a Biara Dias, advogada, atualmente presidente do Movimento das Mulheres de Brumado e tenho ao longo de 5 anos desempenhado um trabalho de defesa das mulheres aqui do nosso município. Juridicamente, como o feminicídio é caracterizado hoje? O feminicídio ele se caracteriza pelo assassinato de mulheres ou de jovens pelo fato de serem mulheres ou em situação de violência doméstica. Então, o feminicídio é a situação mais grave de violência que ocorre contra uma mulher, que é essa mulher ter sua vida ceifada pelo simples fato de ela ser uma mulher. Porque, na opinião da senhora, considerou-se necessário criar um conceito específico para esse tipo de crime? A importância de termos o conceito específico é a questão de que não se trata apenas de um homicídio comum, ele é um homicídio qualificado, porque ele está matando pessoas pela simples condição de gênero, pelo simples fato de aquela pessoa ser uma mulher. Então, enquanto um homicídio qualificado, nós conseguimos punir aquelas pessoas que cometem o feminicídio, né, com penas maiores. Nós conseguimos também fazer um caráter inibitório dessa conduta perante a sociedade, porque com a pena aumentada, aqueles homens eles vão ter uma inibição maior de conduta, né, por ser uma conduta reprovada socialmente, com maior grau de reprovação social. A gente consegue inibir para que esses homens eles saibam que na condição de matarem mulheres pelo simples fato de elas serem mulheres, a pena deles não vai ser mais de um homicídio simples, mas sim de um homicídio qualificado. Mesmo com os avanços registrados nos últimos anos, a legislação para a proteção das meninas e mulheres, com a Lei Maria da Penha e a qualificação dos feminicídios, os crimes estão em alta. O que, na opinião da senhora, justifica a escalada da violência contra as mulheres no Brasil? Eu acredito muito que os índices de violência doméstica, de violência contra as mulheres, não só têm aumentado o índice de violência em si, mas também as denúncias. Eu acredito que muitos casos antes eram subnotificados. Então, hoje a mulher, ela se vê com a educação melhor, né? Ela se vê ali detentora dos seus direitos, ela se vê como um sujeito que tem as suas garantias de direito preservadas pela legislação. Então, as mulheres hoje, eu acredito que elas têm buscado muito mais fazerem as denúncias em casos de violência doméstica. O aparato estatal também ele tem evoluído para isso. Antes as mulheres, quando sofriam violência doméstica, antes da Lei Maria da Penha, elas não tinham nem a possibilidade de ter uma medida protetiva decretada. Então a mulher ela tinha de esperar o nível de violência chegar ao nível máximo, a mulher ali era morta e era tratada como um caso de homicídio simples. E hoje, com a evolução legislativa, eu acredito que as mulheres elas têm denunciado mais. E aí nós temos mais casos registrados de violência doméstica. E a segunda parte da sua pergunta, o que a gente conseguiria fazer para poder reverter esse cenário? Eu acredito que nós precisamos que as medidas, o aparato legislativo que a gente tem hoje, ele é muito bom e ele é muito importante, ele é referência, inclusive, nos países do mundo, mas nós precisamos que esse aparato legislativo seja efetivado. Não pode uma mulher pedir uma medida protetiva hoje perante o judiciário e passar ali 10, 15, 20 dias sem ter essa medida deferida. Então essa medida é uma medida protetiva, como o próprio nome já diz, é uma medida protetiva de urgência. Então o homem que quer matar uma mulher, ele não vai esperar ali 20 dias. Imbuído do ódio, imbuído do afã do ciúme, da possessividade, o homem vai matar aquela mulher com urgência. Então a gente precisa proteger aquela mulher com urgência também. Então acredito que a primeira questão seria essa medida protetiva, o Estado se empenhar para que ela seja concedida no menor tempo possível. O segundo ponto, nós precisamos ter políticas públicas para poder dar para essa mulher o aparato de encerramento de ciclo de violência. Porque a mulher, muitas vezes, que está no ciclo de violência, ela está adoecida psicologicamente. Então a gente precisa fazer com que essa mulher ela entenda que aquela relação está tóxica, de que ela está numa relação violenta e que aquela situação ela vai se agravar. Muitas mulheres têm expectativa também de que aquilo foi um episódio esporádico e que amanhã ou depois esse homem ele não venha mais cometer violência. Então nós precisamos também dar suporte psicológico para as mulheres. A gente tem a oferta de um número muito pequeno de oferta de psicólogos no setor público, então as mulheres não conseguem passar para o psicólogo porque não tem como pagar. E a gente precisa dar oferta de psicólogos para essas mulheres. E além disso, também encaminhar essas mulheres. Muitas mulheres permanecem no ciclo de violência porque não tem para onde ir, porque têm filhos pequenos e porque não se autossustentam.
Então, nós precisamos também fazer com que as mulheres elas obtenham autossustento, né, gerando possibilidades de emprego, de empreendimento para essas mulheres. E precisamos também fazer com que as cidades elas tenham as casas de acolhimento às mulheres vítimas de violência doméstica, para que elas possam denunciar e não retornem mais para o lar onde elas sofreram a violência. Como as políticas públicas poderiam se tornar mais eficientes para conter essa alta de casos? Eu acredito que está dentro daquilo tudo que eu já reportei, né? A questão de ter psicólogos, a questão de ter uma casa de acolhimento e a questão de a medida protetiva ela ser deferida com a maior urgência possível, para que a gente consiga, em todos os âmbitos, dar um amparo para essa mulher, para que ela consiga ter a segurança de sair de casa e sair desse ciclo de violência. Com a experiência do trabalho que a senhora realiza como presidente do Move Mulher, poderia apontar quais são os impactos sociais desse contexto de violência sobre as meninas e mulheres? As mulheres vítimas de violência doméstica, elas chegam muitas vezes para atendimento extremamente traumatizadas. Então elas, com o ciclo de violência, e a violência doméstica não é só aquela física, mas também a psicológica, mulheres que quando passam 30, 40 minutos fora de casa, que o companheiro ou o cônjuge liga, já entra no estado de alerta, já fica tremendo, já fica com medo daquela relação. Então são mulheres que têm um psicológico muito abalado. Nós temos mulheres que são traumatizadas para outras relações. Isso também afeta as mulheres na sua autoestima, né? Mulheres que não têm uma autoestima boa porque são tratadas como se não tivessem valor. E nós temos também lares extremamente desestruturados, porque o ciclo de violência não atinge só aquela mulher que está passando pela violência, mas ele atinge a família inteira. Então aquela criança que está ali vivendo com a mãe que passa por violência, a relação com o pai é extremamente prejudicada. E muitas dessas crianças também, quando elas são do sexo feminino, essas crianças elas se tornam adultas que estão passíveis de aceitar a violência doméstica, porque é o modelo de relação que ela aprendeu dentro de casa. E temos crianças do sexo masculino que repetem o ciclo de violência, porque eles estão vendo que uma relação dentro de casa é permitido a mulher ser subjugada e futuramente nos relacionamentos deles eles vão possivelmente também repetir o ciclo de violência por ter normalizado esse ciclo dentro de casa. As pesquisas, a exemplo do mapa de violência, apontam que a violência contra a mulher é uma realidade que afeta em maior número as mulheres negras. Segundo os dados do mapa da violência, enquanto o número de homicídios de mulheres brancas caiu nos últimos anos, o de mulheres negras aumentou. A que a senhora acha que se deve isso? Bem, eu acredito que as mulheres negras elas estão mais desprotegidas e com menos acesso ao aparato estatal. Então, hoje, uma mulher branca que se relaciona, tem uma proteção familiar, né, que tem uma condição, infelizmente, as mulheres negras hoje têm uma condição socioeconômica menor do que as mulheres brancas, por um histórico de escravidão, por um histórico de desigualdade racial. Então, as mulheres brancas, elas sofrem a violência, elas voltam para a casa do pai, que tem uma condição financeira melhor, vão para a casa de algum familiar, e as mulheres negras estão naquela condição de não terem nem condição socioeconômica para poder encerrar esse ciclo de violência. Além disso, a mulher negra ela tem menos acesso à justiça, né? Então ela não consegue muitas vezes contratar um advogado para poder ter uma defesa. Ela não consegue muitas das vezes ter acesso a uma DEAN, né? Tem DEANs aí que estão localizados mais de formas centrais. Então nos bairros mais afastados do centro, essa mulher não tem ali um suporte em um aparato estatal, tanto de policiamento militar quanto de delegacias especializadas para poder atendê-las. Então, o fato de a mulher negra ela ter uma condição socioeconômica menor do que a da mulher branca e de ter menos acesso ao aparato estatal, acredito que contribui muito para poder essas mulheres serem as maiores vítimas e perpetuarem esse ciclo de violência. Como melhorar a segurança dessa população, das mulheres negras, historicamente mais vulnerável ao feminicídio? Eu acredito que a gente tem uma reparação histórica para poder fazer com as mulheres negras, né? Temos políticas públicas importantes, mas nós precisamos avançar e fazer com que as mulheres negras elas tenham uma condição socioeconômica equiparada às mulheres brancas. Então esse é o primeiro passo para poder a gente conseguir
e fazer com que as mulheres negras elas se sintam também empoderadas para poder sair do ciclo de violência. Mas isso é uma situação que requer um longo prazo, né? Uma reparação histórica a gente não consegue fazer em pouco tempo, a gente vai fazer ao longo dos anos. Mas enquanto medidas emergenciais, nós precisamos fazer com que o aparato estatal ele esteja mais presente na vida das mulheres negras. Então, colocar defensores públicos ligados a essa população, né, de mulheres negras que carecem desse serviço, ter maior acesso à justiça. Colocar também DEANs em bairros mais afastados do centro, para que as mulheres elas tenham a possibilidade de denúncia. Colocar policiais militares, fazer as rondas, que chamamos as rondas Marias da Penha, onde essas mulheres negras estão instaladas. E também propiciar casas de acolhimento à mulher, porque as mulheres negras são hoje as que mais, pela condição socioeconômica, né, pela declaração social, são as que mais precisam desse acolhimento e dessas casas para poder ter um lugar seguro para sair com a sua família dos seus lares. Porque as mulheres brancas, por estarem em uma condição socioeconômica privilegiada, como eu informei, conseguem ter muitas vezes o apoio familiar, conseguem o autossustento. Já a mulher negra, historicamente, ela é tratada com uma desigualdade ainda maior, não só pela condição de gênero, mas também pela condição da sua pele. A impressão é de que também no meio rural os casos de violência contra a mulher também são mais numerosos. No trabalho do Move Mulher, a senhora observa isso? Sim, na zona rural as pessoas têm menos acesso a campanhas educativas, né, e a informações acerca da promoção da igualdade de gênero. E um dos casos, nesses anos de profissão, que mais me assustou veio da zona rural, né? Certa vez eu fui à delegacia, não trabalho na área criminal, minha área de direito de família e sucessões, mas estava na delegacia, precisei estar lá acompanhando o cliente. E ao chegar lá encontrei uma mulher toda ensanguentada, cheia de hematomas, tinha quebrado o dente. E eu imaginei que ela tinha passado por uma briga, por uma situação de conflito. Perguntei e ela estava chorando bastante, perguntei se eu podia ajudá-la. Ou se ela queria ser atendida na minha frente, né, porque eu estava na frente dela, ela chegou depois de mim, e ela me disse, não, eu estou aqui só para poder esperar o meu marido curar a cachaça dele. E aí quando eu perguntei o que tinha acontecido, ela me disse que o marido dela chegou em casa bêbado e passou na zona rural, né, passou por cima dela com o cavalo. Com isso ela caiu, quebrou o dente na perna e ficou cheia de hematomas na perna. Perguntei se ela queria ir para o hospital e ela não tinha segurança nem de ir para o hospital. Ela disse, não, doutora, eu não vou para o hospital porque meu marido vai me achar lá e ele ainda está bêbado e corre o risco dele me matar. Eu falei, então, doutora, a senhora quer entrar para poder fazer logo o boletim de ocorrência para olhar o seguro? Ela falou também, não, se eu faço um boletim de ocorrência aqui e volto para casa, eu apanho e vai. Eu falei, então a senhora está aqui. Por quê? Ela falou, porque aqui é o único lugar que eu me sinto segura, porque eu sei que ele não vai entrar e não vai fazer nada aqui comigo até ele curar a cachaça dele. Porque ele é bom, doutora, só não é bom quando está bebendo. Então, foi um caso, assim, dos mais traumáticos que eu já presenciei, né? Já a mulher, ela não se sentia confortável nem para poder denunciar, e ela estava dentro de uma delegacia. E na zona rural eu vejo muito isso. A violência de gênero ela é mais gritante. Primeiro porque o nível de educação, campanhas educativas que promovem a igualdade de gênero não tem chegado. Segundo, por falta de aparato estatal. Porque a mulher, quando sofre violência doméstica do lado, ela consegue ter na sede, ela consegue ter um acesso ao efetivo da polícia de forma mais rápida. Na zona rural, infelizmente, isso não ocorre. Se ela liga, demora. Se for uma viatura para lá, vai demorar 7 anos para poder chegar. E quando chega, talvez já esteja tendo uma situação pior. Então, ela prefere aguentar a situação de violência e ela mesma tentar resolver o conflito do que chegar ao ponto de deixar a situação piorar para poder ela ser morta. Tratamos muito da importância da ronda da Lei Maria da Penha na zona rural para que venha a coibir esse ciclo de violência também. Porque, na opinião da senhora, independentemente dos poderes públicos, os cidadãos e as cidadãs podem fazer para ajudar a mudar essa realidade de violência?
Eu acho que o primeiro trabalho, a gente sempre fala que família é a célula da sociedade, né? Somos então um todo organizados em famílias. Eu acho que o primeiro trabalho que a gente tem que fazer é um trabalho educativo com as nossas crianças, com os nossos filhos, com os nossos jovens. Eu sou mãe hoje de uma criança de 4 anos e é muito importante. Meu filho é um filho branco e homem. E é muito importante eu fazer com que ele reconheça a situação de privilégio dele. E porque ele, na condição de privilégio dele, por ser homem, por ser branco, por estar numa classe social privilegiada, nessa condição ele consiga lutar para poder promover e ajudar a fazer com que a gente promova a igualdade de gênero. Então eu preciso criar um cidadão que seja consciente dos seus privilégios e que seja também responsabilizado para poder ele não perpetuar esse ciclo de violência, ajudar a combater esse ciclo de violência. Então o trabalho educativo com as nossas crianças é muito importante. E além disso, nós enquanto cidadãos e cidadãs, nós precisamos denunciar. Né? E muitas vezes a vítima não denuncia com medo, né? com vergonha muitas vezes também. Então qualquer indício de prática de violência doméstica, nós precisamos sim ligar para a polícia e denunciar. Porque muitos desses casos de medida protetiva eles são decretados não porque a mulher denunciou, mas porque algum vizinho ouviu a prática da violência e fez esse trabalho. Que mensagem a senhora gostaria de deixar para mulheres que vivem uma relação abusiva e, em tese, são potencialmente mais suscetíveis e sujeitas à violência e, por consequência, a ser vítima de feminicídio? Não é fácil encerrar o ciclo de violência. Né? Além da questão de a mulher estar traumatizada psicologicamente, de ela ter um medo grande de denunciar, ela também tem um envolvimento afetivo com aquela pessoa, na maioria das vezes. Então nada é pior do que você ser agredida pela pessoa que você ama. E você ter que denunciar uma pessoa muitas vezes que você ama. Só que a mulher ela precisa primeiro se autoproteger. Porque se ela não tiver vida, ela não tem nem a possibilidade de fazer a reabilitação daquela pessoa. E ela também tem um papel importante de coibir esse ciclo de violência para que amanhã não seja outra mulher que esteja passando no lugar dela para aquele ciclo de violência. Então, o primeiro passo que eu digo para as mulheres é: vai com medo mesmo, vai com insegurança, vai com receio, vai doendo, mas o trauma que você está vivendo já é muito grande. Então, nada vai ser pior do que você interromper esse ciclo de violência e denunciar. Então, denuncie, porque sem a denúncia, esse ciclo, na maioria das vezes, se agrava. Temos muitas mulheres mortas que não tiveram aí essa coragem de fazer a denúncia. Então, nós precisamos nos encorajar e nos unirmos para poder encerrar esse ciclo de violência e auxiliar também outras mulheres para que elas consigam dar esse primeiro passo e evitar que mais e mais mulheres venham a ser agredidas, fazendo com que esses agressores eles sejam punidos para que eles não façam novas vítimas. Para a sociedade em geral, que mensagem gostaria de deixar para quem vive uma relação abusiva? Para a sociedade em geral, eu acredito que nós temos um papel educativo, né, de educar as pessoas, e nós temos também o papel de nos conscientizar, porque eu não consigo, enquanto sujeito de direito, lutar por um direito que muitas vezes eu nem conheço quais são os meus direitos. Então está estampado aí nos jornais, está estampado aí na sociedade, muitas vezes o crime de violência doméstica quando ele atinge o seu grau mais grave, que é a violência física ou o assassinato. Mas há diversas violências psicológicas que são sofridas pela mulher ao longo dos anos e que nós precisamos identificar e saber perceber esses níveis de violência para a gente encerrar essa violência logo no início. E aqueles homens que, de alguma forma, não estou querendo justificar a condição de violência, mas de alguma forma que vieram de lares violentos e que perpetuam essa violência, que eles possam também se reconhecerem enquanto agressores, encerrarem esse ciclo de violência, que muitas vezes eles trazem até desde a infância, e possam procurar atendimento psicológico, possam procurar auxílio psicológico para poder não fazer com que novas mulheres sejam vítimas. E muitas dessas mulheres vítimas são as mães dos filhos deles, que estão ali passando por uma condição degradante e humilhante por simples fato de serem mulheres.
A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Gostaria de agradecer pela oportunidade, né? Um tema muito importante, tratar de violência doméstica, tratar de feminicídio. Como eu disse, a violência doméstica e o feminicídio é o nível mais grave de violência contra a mulher. E deixo aqui também, fico aqui à disposição também para a gente tratar de outras violências que as mulheres sofrem. Aqui no município de Rio Mago nós tratamos muito sobre violência obstétrica, sobre a violência estrutural, né? As mulheres não se sentem ali, não são ali valorizadas pela condição de ser mulher. Nós tratamos da dificuldade da mulher na inserção no mercado de trabalho, da necessidade de políticas públicas para o empreendedorismo feminino, da dificuldade que a mulher do campo tem ainda mais na nossa cidade por não ter acesso ao mercado de trabalho, ter menos ainda acesso ao mercado de trabalho, não ter sequer um transporte para poder trabalhar aqui na cidade. Então nós enfrentamos muitas violências todos os dias. Eu estou aqui à disposição para poder continuarmos tratando dessas violências, lutando para que esse ciclo de violência ele seja encerrado o mais rápido possível. Muito obrigada.